Tudo começa ali em 2019. Jair Bolsonaro assume a presidência da República no melhor momento possível para a direita brasileira. Lula estava preso, inelegível, o PT estava impopular, tão impopular que eu me lembro na campanha eleitoral dos petistas e esquerdistas de outros partidos escondendo o vermelho das suas campanhas, escondendo a estrela do PT. Eles nunca tomaram uma sova tão grande, tanto nas eleições municipais em 2016, que pela primeira vez na história da cidade de São Paulo, um prefeito no cargo perde a reeleição no primeiro turno, que foi Haddad sendo derrotado por João Dória. Além disso, nós tivemos também grandes derrotas em 2018, com o PT elegendo pouquíssimos senadores e governadores em relação ao seu próprio histórico. Pois muito bem, nós tínhamos ali 3 grandes promessas de Jair Bolsonaro. Primeiro, o pilar de liberalismo econômico representado pelo ministro Paulo Guedes. A promessa de um choque de liberalismo, de corte de gastos, de privatizações. Depois nós tínhamos o combate à corrupção, que era ali simbolizado pela nomeação do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nós também tínhamos um eixo de costumes, que era simbolizado ali principalmente pela ministra Damares Alves. E a gente vai falar sobre esses 3 eixos, mas especialmente com o foco na questão da Lava Jato, da justiça, da promessa de combate à corrupção. Um dos primeiros atos de Jair Bolsonaro foi nomear Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Augusto Aras, um petista, amigo íntimo de José Dirceu, dava festas em sua casa para Dirceu e seus amigos, e nós ficamos sem entender. Eu me lembro de eu e outros parlamentares de direita questionarmos no Congresso Nacional por que Augusto Aras? Por que um petista e não uma pessoa, por exemplo, da força-tarefa da Operação Lava Jato ou algum grande promotor, procurador conhecido pelo combate à corrupção? Alguém envolvido em prisões de petistas por crimes de colarinho branco? Ninguém entendeu, né? Augusto Aras, no seu primeiro ato, acabou com a Operação Lava Jato, proibiu o modelo de força-tarefa da Lava Jato para todas as outras operações de combate a crime organizado, de combate à corrupção no Brasil inteiro, e foi a favor do chamado inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news. Para quem não se lembra, o ministro Dias Toffoli desrespeitou o regimento do próprio Senado, que diz que você só pode abrir investigação de ofício, a partir de uma decisão do presidente do Supremo, sem o PGR, se um crime acontecer nas dependências dentro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli deu uma interpretação esdrúxula, dizendo que as redes sociais, sempre que houver ataque contra o ministro do Supremo, esse ataque estaria, portanto, acontecendo dentro do Supremo e que por isso ele poderia abrir o inquérito. O Procurador-Geral da República, Jair Bolsonaro, concordou com a abertura desse inquérito, abrindo mão de uma prerrogativa fundamental do Ministério Público, que é ter a iniciativa de provocar para iniciar investigações e não deixar o judiciário concentrar poderes de investigação. Poderes de investigação concentrados no Supremo que depois foram parar nas mãos de Alexandre de Moraes e prejudicar o próprio Jair Bolsonaro, mesmo Jair Bolsonaro que nomeou Augusto Aras. Logo depois nós tivemos também um projeto de Marcelo Freixo, do PSOL, que era o chamado juiz de garantias. Um juiz diferente daquele que conduziu as investigações deveria julgar o criminoso no final. A gente sequer tem estrutura no judiciário para isso. A gente precisaria dobrar o número de juízes que nós temos no país inteiro e, além disso, colocar um juiz que não entendia nada da investigação, que não tinha os detalhes daquela organização criminosa para fazer o julgamento. Nós tivemos isso sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro e votado na Câmara dos Deputados e no Senado pela base do governo, pelos deputados bolsonaristas. Nós tivemos também, e aí um dos erros mais graves, eu vou colocar aqui em sequência os 2 erros mais graves de Jair Bolsonaro no seu governo. O primeiro, Flávio Bolsonaro articulando contra a CPI Lava Toga. Eu apoiei a CPI Lava Toga, apesar de não ser senador, discursei a favor várias vezes, virei assinatura de senadores para essa CPMI. Nós conseguimos a maior parte das assinaturas e Flávio Bolsonaro não apenas não assinou, como obrigou senadores, ameaçando que eles perdessem cargos e emendas no governo Bolsonaro caso eles assinassem, obrigou esses senadores a tirarem as suas assinaturas e nós perdemos a oportunidade de fazer uma investigação que poderia revelar os maiores abusos do
Supremo Tribunal Federal e eventuais escândalos de corrupção numa investigação que não é feita desde os tempos de Antônio Carlos Magalhães, senador, com a CPI do Judiciário. Foi enterrado por um ato de Flávio Bolsonaro para se blindar, junto ao Supremo, para fazer uma média com o Supremo Tribunal Federal, para se blindar das investigações contra seus escândalos de corrupção de rachadinha. Jair Bolsonaro, em sequência, comete mais um erro. Nós aprovamos no Congresso Nacional o projeto 2121 de 19, que estabelecia um limite claro para decisões monocráticas, obrigando essas decisões a serem logo em seguida julgadas pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. A pedido do então presidente do STF, ministro Dias Toffoli, Jair Bolsonaro veta o fim das decisões monocráticas, que agora tem sido um parto para nós conseguirmos aprovar essa medida novamente. Tudo isso porque Dias Toffoli tinha acabado de suspender todas as investigações envolvendo o COAF, o núcleo que basicamente investiga transações financeiras, organizações criminosas, crime de colarinho branco, movimentações financeiras atípicas. E é justamente o COAF que tinha concedido as informações para a Receita e permitido a detecção do crescimento anormal de patrimônio de Flávio Bolsonaro e o início das investigações. Então, em troca da suspensão dessa investigação, Jair Bolsonaro veta o projeto. Mas o pior ainda estava por vir. A nomeação de Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal. Cássio Nunes deu uma decisão que foi fundamental para devolver os direitos políticos do Lula e reviver o PT, que foi permitir que o Lula e o PT tivessem acesso às mensagens hackeadas e, portanto, um acesso a provas ilícitas, ilegais, mensagens hackeadas do celular de Sérgio Moro e da Força Tarefa da Lava Jato. Não só que eles tivessem acesso, mas permitiu que eles usassem provas ilegais em sua defesa. Cássio Nunes, portanto, na sua decisão, faz com que Lula volte ao jogo. Eu estava ao lado de Eduardo Bolsonaro quando ele deu um discurso numa comissão dizendo que era bom que Lula estivesse solto porque isso reviveria o sentimento anti-PT e fortaleceria Bolsonaro para as eleições. É muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas para tirar Dilma Rousseff. Essa era a aposta de Bolsonaro para vencer as eleições tranquilamente. Tornar reelegível Lula, que seria um sujeito tão rejeitado, mas tão rejeitado, que não teria a menor chance de vencer as eleições. Jair Bolsonaro também, ao responder aos seus próprios eleitores sobre o voto de Cássio Nunes, disse: se tiver que soltar o Lula, que solte. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo, quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada é para ser verdadeira. Ou todas as pessoas que são culpadas pelos crimes dos quais elas são acusadas, insinuando que Lula seria inocente da acusação da Lava Jato. Nós tivemos também a decisão de Cássio Nunes Marques, que anulou a delação de Antônio Palocci. Eu mesmo tive a oportunidade de interrogar o Palocci na CPI do BNDES, que eu fui vice-presidente, e ele revelou em sessão secreta, em reunião secreta, todos os esquemas de pagamento de propina envolvendo o PT, do qual ele foi operador e que ele também delatou na Lava Jato. Mais uma vez, Cássio Nunes contribuiu para a soltura de criminosos petistas. Nós tivemos um voto de Cássio Nunes diretamente contra Jair Bolsonaro. Foi votado, um recurso da defesa de Bolsonaro, argumentando a suspeição óbvia e evidente do ministro Alexandre de Moraes, que não poderia julgar Bolsonaro porque já havia expressado publicamente a sua inimizade com Bolsonaro e porque ele próprio se considerava uma vítima do processo. E a vítima, obviamente, não pode julgar o seu processo. Cássio Nunes votou contra a suspeição de Alexandre de Moraes, permitindo que ele julgasse Jair Bolsonaro. Ainda para falar para vocês sobre a questão econômica de Paulo Guedes, nós tivemos, para piorar, a retirada por parte do governo da reforma da Previdência do sistema de capitalização, que poderia salvar a nossa Previdência hoje. Vocês sabem que você, que é da minha geração, você não vai se aposentar, Porque o sistema de repartição é o esquema de pirâmide e nós estamos na base da pirâmide e nunca vamos chegar no topo. Então esqueça a aposentadoria. Segundo, disse que um grande pacote com mais de 60 privatizações seria enviados na semana que vem. Eu esperei durante 3 anos para essa semana chegar e ela nunca chegou. Também dizia que logo depois da reforma previdenciária haveria uma reforma tributária para cortar gastos. Essa reforma só chegou 2 anos depois. Depois também falou sobre uma reforma administrativa que chegaria na semana que vem. Ela só chegou 2 anos depois e o governo não fez nenhuma força para aprová-la. Para piorar,
No último ano de governo, ele aprova a chamada PEC Kamikaze, criando um rombo de bilhões de reais no orçamento público no ano eleitoral, fazendo exatamente o que Dilma e Lula fizeram nos seus últimos anos de mandato, mudando as leis para poder ampliar o rombo fiscal e, portanto, gastar nas eleições. Mesmo assim, e aqui eu vou fazer minhas as palavras de um ministro muito próximo de Jair Bolsonaro, muito poderoso, muito influente e que já me disse o seguinte: Kim, Jair Bolsonaro fez muita força para perder as eleições e quase que ele não consegue. Foi o primeiro sujeito na história do país a perder uma reeleição, mesmo comparado com Dilma Rousseff, que fez um dos piores mandatos da história do Brasil, afundou o Brasil na pior crise econômica, pior do que uma pandemia, e ainda assim ela foi reeleita. Então, meus amigos, o grande culpado pela condenação e pela prisão até a sua morte de Jair Messias Bolsonaro chama-se Jair Messias Bolsonaro. Por causa da sua covardia, foi refém da própria frouxidão, foi refém dos escândalos familiares e afundou todo o país em razão da sua fraqueza, da sua covardia e do rabo preso da sua família.